Esta é a casa mais cobiçada dos santomenses nestes próximos dias. São 19 os candidatos que nós esperamos ter nas próximas eleições. São estes os 19 aspirantes a casa mais cobiçada dos santomenses nestes próximos dias. Os dados estão lançados. Hoje de madrugada começa a real campanha. Assistimos aqui uma pré-campanha muito intensa, mas foi uma pré-campanha pacífica e esperamos que a campanha também venha ao ser. Agora, é fundamental nós começarmos a pensar até nas próximas eleições. Começarmos a Comissão Eleitoral a preparar bem o seu trabalho, porque podemos pôr tudo em causa. Tenho ouvido comentários vários de pessoas que fazem parte da Comissão Eleitoral a fazerem várias denúncias. Tenho visto cidadãos, inclusive, hoje ainda estive a ler no Telenon, da questão da duplicação dos dados dos eleitores. Não faz sentido nesta altura, uma vez que os sistemas informáticos permitem-nos eliminar essas possibilidades, não se compreende como é que um cidadão esteja inscrito ou tenha mais do que um cartão eleitoral. Essas são as denúncias, não as vi, mas essas são as denúncias. No passado sei que eram verdade, mas estas denúncias, ao serem, põem em causa todo o processo. Põem em causa porque estamos já, ou seja, os candidatos já estarão a preparar para virem a denunciarem no pós-perderem. Ou seja, já sabemos que os candidatos que vão perder vão começar a protestar devido a essas situações. Coisa que era possível evitar. Era possível evitar porque todo este processo é um processo de raiz. Não há nada que justifique erros tão grosseiros como este que eu aqui narrei. Eu até posso falar por experiência própria. Em 2014 concorri às eleições no Príncipe. Contrariamente ao que seria a regra, o meu nome não apareceu na lista de votação em nenhum dos círculos. Procurei em todos os círculos e o meu nome não constava. Mas vamos para estas eleições. Para estas eleições, volto a dizer que os candidatos não estiveram bem. Não estiveram bem, todos, porque as eleições estavam previstas que fossem em 2021. Isto, qualquer candidato, hoje, tinha consciência que em 2021 haveria eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. A nossa tradição, os processos eleitorais, sobretudo os das presidenciais, estão estáveis. Qualquer indivíduo sabia e poderiam eles, os candidatos todos, melhor preparar. Não estarem nesta altura ainda aqui com alguma desorganização, não sabendo eles onde angariarem os apoios, nem terem uma máquina de campanha montada, uma máquina já com algum nível estrutural de organização. Nota-se desorganização em todos os grupos, uns melhores do que os outros, sobretudo aqueles que têm melhores condições financeiras, estão melhores organizados porque têm recursos financeiros. Lamento não ter visto aqui o papel do marketing político social forte nas campanhas em São Tomé e Príncipe, porque nós vivemos num mundo global
e esta é a característica do mundo global em que nós vivemos. Nós não vivemos isoladamente. Por isso, meus caros santomenses, vamos começar a preparar, aproveitar as boas práticas que se espalham pelo mundo fora. Os nossos candidatos não tiveram a preparação devida, acho que não aproveitaram as oportunidades, preferiram seguir o modelo que sempre nos caracterizou: a desorganização, o improviso e o amadorismo. São estas três características destas eleições, cuja campanha começa hoje de madrugada. Amadorismo porquê? Repare quanto improviso nós vemos nestas eleições. Nós não vemos gente com garra aproveitarem oportunidades, conforme eu dizia no passado live, em que eu dizia que a pré-campanha deveria servir para os candidatos auscultarem os cidadãos e depois prepararem os seus planos de ação de acordo com a auscultação que fizeram aos cidadãos. Não foi assim na generalidade dos casos. Os candidatos vieram já com os seus planos pré-concebidos e simplesmente em alguns casos, a quererem impor os seus planos aos cidadãos. Faltou aqui ideias. Lá está a questão da organização. Por exemplo, as diásporas. As diásporas santomenses, conforme continuo aqui a focalizar na questão dos doentes, a questão da saúde. Nós temos em Portugal mais de milhares de doentes a necessitarem de ajudas. Alguns nem podem deslocar a Santo Tomé e Príncipe. Ponho à parte a questão da diálise, que eu acho que poderia ser a bandeira, o compromisso estratégico de um candidato, mas trago aqui a outra bandeira que poderia ter sido compromissada pelos candidatos, com a diáspora, claro, que é no caso de virem ser eleitos, usarem a magistratura de influência para encontrarem formas de apoiarem socialmente os santomenses doentes em Portugal. Repare, os santomenses que estão doentes em Portugal não têm qualquer ajuda, não têm a segurança social, estão completamente desprotegidos. Há mecanismos de cooperação que podem viabilizar a integração social ou uma melhor integração social desses santomenses, para que eles possam vir a usufruir dos pacotes como qualquer um imigrante legal que esteja em Portugal ou qualquer um cidadão. São negociações que se faz, é possível fazê-la, é preciso nós usarmos as nossas influências. E o presidente, conforme todos dizem, pode exercer a magistratura de influência junto ao governo, junto aos seus homólogos estrangeiros. Podem fazer. Nós temos o caso da Guiné Equatorial, temos o caso do Gabão, temos o caso também da Angola, onde os nossos imigrantes estão em extrema dificuldade. Um presidente ativo pode ajudar aqueles cidadãos a encontrarem um melhor acolhimento nos países onde estão a viver. São esses pacotes que eu acho que os candidatos poderiam aqui apresentar à diáspora como a sua bandeira. Não vê nenhum dos candidatos com uma bandeira séria. Claro que todos os candidatos vão pelo tradicional: eu tenho dinheiro, é com o dinheiro que eu ganho as eleições,
dou alguns trocos aos cidadãos, porque nós, de facto, na realidade, a nossa pobreza em Santo Tomé e Príncipe já é gritante, que qualquer mais 5 euros, menos 5 euros, consegue-se ganhar umas eleições. É a altura de nós invertermos estes paradigmas. Eu espero que nas eleições as próximas, que serão em outubro de 2022, os partidos levem aos santomenses um paradigma novo do exercício da democracia. 19 candidatos. Todos nós achamos bastante, também eu, mas sobretudo por causa das qualidades que esses candidatos nos apresentaram. Quer os mais novos, quer inclusive os mais teoricamente mais experientes, porque muitos dos candidatos já exerceram vários cargos de governação no país, poderiam trazer-nos, a todos nós, questões mais ousadas, ideias construtivas do país. Qual é o país que nos vão deixar daqui a 5 anos, quando terminarem o mandato? Era muito interessante nós ouvirmos dos candidatos que país pretendem deixar-nos daqui a 5 anos, quando terminarem o mandato. Não ouvimos. Ouvimos as meias promessas de circunstâncias. Mas no dia 18, ou nos próximos tempos, nós teremos um presidente, será um dos 19 que lá estão. O apelo que eu faço é que nós, os santomenses, saibamos escolher, tendo em conta os interesses superiores da nossa nação, mais do que qualquer oferta que um candidato possa pôr ao nosso dispor. É, na essência, o que eu hoje trago aqui nesta curta intervenção, mas convencido que amanhã, ou a partir de amanhã, todos os dias, virei trazer aqui o programa de campanha, o dia a dia de campanha. Procurarei estar mais atento ao dia a dia de campanha do que propriamente a pré-campanha. Espero que a campanha seja de facto uma festa, como tem sido em Santo Tomé e Príncipe, apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia Covid-19, que saibamos respeitar o que está instituído. Acho que é muito difícil que não se venha fazer, que não venha existir aglomerações e comício. Não me pareceu, uma vez que se deixou-se tudo avançar neste sentido. Vir agora dizer não haver comícios, não me parece que seja uma boa ideia. Pode sim pedir aos candidatos, responsabilizá-los mesmo, que respeitem os protocolos de distanciamento, respeitem a quantidade de pessoas, a distância que está prevista e o número de pessoas previstas nos protocolos para as aglomerações. Tenho consciência que não será fácil, até porque nós sabemos que as eleições em Santo Tomé e Príncipe serão e durante algum tempo vão ser momentos quase que únicos que os cidadãos têm para sentirem-se eles algo confortáveis, algo próximo dos seus elegidos. É a oportunidade única que o cidadão, acima de tudo, infelizmente, tem para tirar algum dinheiro que está nas mãos dos políticos, dos senhores que levaram-nos a esta miséria.
Vamos por fim? Vamos, mas é um trabalho que tem que se fazer. Por isso esperava mais dos candidatos o compromisso com o cidadão, o compromisso com a juventude, compromisso na educação, porque é preciso que a nossa educação venha privilegiar as questões de éticas, as questões comportamentais, a questão da cidadania. É preciso que, no futuro, os candidatos, os partidos, venham mudar deste paradigma, para que os cidadãos possam exercerem o direito da cidadania em plena liberdade. A liberdade é uma conquista. O dinheiro pode comprar tudo, ou quase tudo, mas não compra a liberdade. Mas, infelizmente, nós vendemos a nossa liberdade a troco quase de nada. Um bem-aja a todos. Só vos posso desejar aos candidatos que sejam felizes, pacíficos, neste próximo embate que vai durar 15 dias. Que sejam eles, os candidatos, os promotores do civismo e da ética e também da moral. Que sejam eles os primeiros a fazerem respeitar as leis do nosso país. E nesta fase da pandemia, que sejam eles os primeiros garantes de que o que está instituído em termos de protocolo venha a ser cumprido, de forma a que nós não tenhamos no pós o pleito eleitoral um aumento significativo do Covid em Santo Tomé e Príncipe. Bem-aja.